Um ótimo dia para você que está sempre acompanhando o nosso conteúdo, o nosso canal. Mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo, mais um podcast. Eu quero aproveitar para agradecer ao Senhor por essa rica, feliz e grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos. Quero também, de uma forma especial, agradecer aqueles irmãos que estão sempre orando pela nossa vida. Que Deus abençoe você, muito obrigado. Eu sempre falo que oração é um gesto de amor. E nesses podcasts, as pessoas me perguntam, é uma pregação? É uma pregação? É também um bate-papo? É também um estudo bíblico? O objetivo é que você seja edificado ao compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E eu também recebo muito da parte de Deus, né? Aprendo duas vezes quando eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra aqui no canal. Queridos amigos ouvintes, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou seus comentários, fique à vontade, compartilhe aí na sua lista de contatos, nos seus grupos de WhatsApp. Isso é bênção de Deus, tá bom? Deixe o seu like. Tenho certeza que você valoriza conteúdos de valor. Ou seja, quando a palavra de Deus é pregada, né? É ensinada. Quero também destacar que eu estou na minha casa, então sempre vai ter um barulho externo. Isso é uma coisa comum, né? Mas vamos para mais um podcast áudio. Quero meditar num texto com vocês que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 25, versículo de número 34. Vou usar esse versículo como texto base. A palavra do Senhor vai dizer assim, versão NAA. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Queridos ouvintes, para a gente entender um pouco o contexto sobre a história aqui de Jacó e de Esaú, eu quero trazer algumas informações importantes, né? Esaú, aliás, e Jacó era filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Ou seja, herdeiro da promessa por meio de Abraão. Isaac cumpriu sua missão como o seu pai. E na época que a sua mãe faleceu, ele ficou abatido, sua mãe Sara, e Abraão pediu para que um de seus servos fosse buscar uma esposa entre a sua parentela para Isaac. E assim foi, seguindo as orientações de Abraão. Trouxe então Rebeca, aonde Isaac casou-se com ela e teve 2 filhos inicialmente. É importante destacar que Rebeca era estéril, não podia ter filhos. Isaac orou por ela durante 20 anos, até que veio essa gestação gemelar. E nessa gestação, ela percebia que havia algo estranho na sua barriga, os movimentos bruscos. Eram os irmãos desde o ventre brigando para saber quem que seria o herdeiro da bênção da primogenitura. E algo interessante é que quando ela foi consultar a Deus, o Senhor respondeu para ela da seguinte maneira: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E aí algumas pessoas podem pensar, mas Deus já determinou as coisas. Na realidade, Deus conhece o coração do ser humano. Deus já sabe aquelas pessoas que em algum momento vão se afastar da sua presença
e vão desobedecê-lo. Ele sabe disso muito antes de acontecer, porque ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas. E ele consegue enxergar o futuro. E já sabia que Esaú ia desprezar a bênção da primogenitura. E agora sim, eu quero destacar essa parte do texto, muito importante, porque Jacó, ele valorizava as coisas espirituais. Jacó, ele tinha apreço pelas coisas do Senhor. E é importante destacar aqui algumas coisas pertinentes a esse texto. Esaú era mais peludo, e no dia que Rebeca deu à luz, Jacó foi agarrado no calcanhar do seu irmão. O fato natural era que o irmão mais velho herdasse a bênção da primogenitura. E Esaú desenvolveu uma habilidade de caçador e era perito. Era um exímio caçador. Ele tinha o hábito de caçar, preparar um guisado para o seu pai, e isso fez com que Isaac amasse mais a Esaú. Jacó era um homem mais pacato, morava em tendas, ficava mais com sua mãe, e aí ele que teve uma afeição maior pela sua mãe. Era Esaú, o preferido do seu pai, e Jacó, o preferido de sua mãe. Porque quando se há preferência dentro de um lar, isso traz vários problemas. O relacionamento se torna algo meio hostil e vira aquela disputa, aquela guerra, para ver quem consegue sobressair mais do que o outro. E as coisas começam a se perder. Fato é que o pai envelheceu. Isaac já estava com uma idade avançada, não estava conseguindo mais enxergar. E ele então, sabendo que estava cumprindo seus dias na terra, pediu então para que Esaú fosse caçar e preparar uma carne de caça, um guisado para ele, para que ele pudesse comer e depois que ele comesse abençoasse a Esaú com a bênção da primogenitura, ou seja, a bênção que o pai dava ao primeiro filho, ao filho mais velho. E a mãe, Rebeca, ouvindo isso, orientou Jacó então a trazer a ela 2 cabritos, que ela ia preparar um guisado para o pai, e você ofereça a ele no lugar do seu irmão. E ele imaginou, mas o meu pai vai me reconhecer porque eu não sou peludo como Esaú. E ela falou, olha, faça só o que eu estou pedindo e das outras coisas eu cuido. Entenda uma coisa, quando chegou esse momento, nós temos que lembrar que lá atrás Esaú tinha desprezado a bênção da primogenitura. Jacó percebia que Esaú não valorizava as coisas espirituais pela sua forma de agir e de ser. Tanto que ele vendeu a bênção da primogenitura por um prato de ensopados. Porque ele imaginava, eu estou com fome, tinha chegado no final de um dia exausto, cansado, e percebendo que Jacó tinha preparado ali aquele ensopado, pediu um pouco daquele ensopado e Jacó não perdeu a oportunidade de dizer, olha, eu te dou desde que você me venda o seu direito da primogenitura. E ele disse, respondeu Esaú, estou morrendo de fome, de que me vale o direito da primogenitura? Ou seja, ele não valorizava as coisas espirituais.
E quando você não valoriza as coisas espirituais, você perde grandes bênçãos. Muitas pessoas, por exemplo, perderam o céu por desprezar a palavra. Olha que coisa, hein? Muitas pessoas perderam a oportunidade de estar com Jesus porque desprezaram a palavra de Deus. E o interessante que me chama a atenção é que Jacó, ele entendia as coisas espirituais e tinha muito apreço pelas coisas de Deus. E Deus sondava o coração de Jacó e de Esaú e percebia a diferença entre eles. Por mais que Esaú tivesse habilidade, talvez ele confiava muito em si por causa disso, talvez ele confiava mais naquilo que ele fazia e fazia com certa habilidade, e isso também gerava esse certo desprezo, porque ele não era tão dependente no sentido de resolver suas questões, ele entendia que o que ele queria ele ia lá e fazia. E não há nada de errado nisso. O problema é quando o homem começa a confiar na força do seu braço. Jacó já era diferente. Ele tinha suas limitações e por isso ele confiava mais em Deus. E essa confiança em Deus fez com que ele valorizasse as coisas espirituais de tal maneira que quando Esaú estava com fome e queria do seu guisado, ele já declarou para ele: eu te dou, desde que você me venda, o direito à primogenitura. Esaú desprezou justamente a sua bênção, dizendo: do que me vale o direito da primogenitura se eu estou com fome? Olha só, ele não entendia que aquela bênção ia refletir em toda a sua descendência, na sua eternidade. Para você entender, José veio de Jacó. Nessa mesma linhagem veio os grandes homens da Bíblia, como Davi, até chegar em Jesus Cristo. Trazendo para os nossos dias, quantas pessoas têm trocado a palavra de Deus por nada? Quantas pessoas têm cedido ao adultério e têm desprezado o casamento que foi feito na presença do Senhor? Quantas pessoas têm agido de forma desonesta no trabalho porque não entendeu o valor da oportunidade que recebeu? Quantas pessoas têm desprezado os pais, os irmãos, por não entender os princípios da palavra de Deus? Quantas pessoas têm agido de forma louca por não dar valor à palavra de Deus? Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm trocado o precioso por coisas que não têm valor algum. E elas só terão a dimensão do grave erro que cometeram quando estiverem diante do julgamento final. Que elas perceberem que conduziram uma vida sem sentido e sem propósito quando ignorou a palavra, e depois serão condenadas, destinadas ao inferno eternamente, porque não deram valor à palavra de Deus. Meus queridos, Esaú foi um homem que falhou e errou de tal forma porque não tinha apreço pelas coisas de Deus. E eu te digo uma coisa: as coisas de Deus não permanecem na vida daqueles que não dão valor. Tudo que vem de Deus para você que você não valoriza, você perde. Tudo que Deus coloca na sua mão que você não valoriza, você perde.
E nós temos que ter esse entendimento, porque as pessoas fazem as coisas para Deus com o coração preguiçoso. As pessoas fazem as coisas para Deus sem dar valor para aquilo que está fazendo. E elas não sabem que aquilo que elas não valorizam, elas perdem. Grandes homens com o chamado de Deus, eu digo no sentido do chamado, daquilo que Deus confiou a eles, que desprezaram, caíram em grandes laços e quiseram depois com lágrimas se redimir e não foram mais os mesmos. Esse texto vai dizer que depois que Jacó se passa pelo seu irmão Esaú, a sua mãe coloca pelo de um animal para que o pai pudesse não desconfiar que fosse Jacó, colocou as mesmas roupas de Esaú em Jacó. E quando Jacó se apresenta ao seu pai, oferecendo guisado, se passando pelo seu irmão, o pai pediu para que ele se aproximasse, passou a mão na sua mão, percebeu que ele tinha pelos como Esaú, tocou nele, viu que ele de fato parecia Esaú. Ele até disse: olha, de fato a mão, a roupa parece ser de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas mesmo assim ele abençoou Jacó. E alguém pode pensar, como muitos pregadores, mas Jacó é um trapaceiro. Não. Jacó não ofereceu nada para Esaú. Esaú que procurou a Jacó pedindo um pouco do seu ensopado. Jacó apenas observou aonde estava o coração de Esaú quando ofereceu o seu guisado em troca da sua bênção da primogenitura. Quando negociou com Esaú. E nós percebemos aí que o coração de Esaú nunca esteve nas mãos de Deus. Nós percebemos aí que Esaú nunca deu valor nas coisas de Deus. Como Deus vai entregar algo tão precioso para um homem que não dá valor a ele? Como Deus vai confiar coisas preciosas nas mãos de quem não valoriza a palavra, nas mãos de quem não tem apreço pelas coisas eternas? Deus não faria isso. Você não vai perceber, você na realidade não irá ver Deus colocando coisas preciosas na mão de quem não valoriza a sua palavra. As coisas de Deus têm que ser valorizadas, têm que ser honradas. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que os dois cresceram no mesmo ambiente, só que um entendeu o valor das coisas espirituais e o outro não. Isso mostra para aquelas pessoas que estão na igreja, por exemplo, que estão no mesmo ambiente, mas o coração de um está em Deus, enquanto o coração do outro estão em outras coisas. Deus sabe, Deus conhece aqueles que valorizam a sua palavra. Aqueles que valorizam a bênção que recebe. Tem muitas pessoas que recebem bênçãos do Senhor,
mas não dá valor algum. Recebem muitas coisas da parte de Deus, mas não têm apreço por elas. Eu sei que em algum momento nós caímos nesse grave erro de achar que a nossa salvação não teve valor. Porque diante das dificuldades, diante das preocupações da vida, o inimigo quer mostrar que as coisas de Deus não têm valor. Mas pelo contrário, as coisas de Deus têm valor e não podem ser compradas com dinheiro. O que Jesus fez por nós na cruz, nós não temos a dimensão, é algo tão maravilhoso, tão grandioso, tão glorioso, que não há como medir, a nossa mente não consegue processar o quanto as coisas que Jesus fez por nós, quando se entregou naquela cruz, o quanto elas são grandiosas. É uma dívida que ninguém pode pagar. A dívida do pecado, só Jesus poderia pagar essa conta. E Ele pagou, dando a sua própria vida, morrendo na cruz, pelo seu e pelo meu pecado. Justamente para que a gente pudesse ser resgatado da condenação, da sentença que era iminente. Porém, Jesus veio, pagou o preço, pagou a conta, para que você hoje pudesse ter acesso ao Pai por meio dele, por meio do seu sacrifício, por meio da sua ressurreição. Meus queridos, o diabo tinha tudo no céu e não deu valor. Muitas pessoas têm tudo e não dão valor. O diabo não deu valor nas coisas espirituais. E por isso foi destituído de tudo o que ele tinha. Tudo lhe foi tirado. Tudo. Esaú foi outro também que banalizou, desprezou, ignorou, não deu o devido valor às coisas de Deus e ele perdeu. Só que enquanto você não valoriza, tem outros que valorizam. Se você não valoriza, existem outras que valorizam. E por mais que depois essas pessoas se arrependam, é tarde demais. É tarde demais. Nós não podemos desprezar o que Jesus fez por nós. E essa história reflete justamente como as coisas de Deus têm um valor que não pode ser comprado com dinheiro. Nada neste mundo pode pagar a dívida que Jesus pagou por você. Nós vamos morrer devendo, porque o que Ele fez por nós não podemos retribuir. Esse é o grande amor de Deus, que nós só temos que desfrutar e louvar o Senhor durante toda a nossa vida. Ninguém é justificado por aquilo que faz para Deus. Nós somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. Não é os nossos atos,
que nos aproxima de Deus é o que Jesus fez por nós. Tem muitas igrejas que tentam diminuir o que Jesus fez na cruz, dizendo que o homem precisa fazer isso ou aquilo para ser salvo. Irmão, você não pode fazer nada, porque até a fé que existe dentro do seu coração, quem opera, quem gera ela dentro de você, é a palavra de Deus. Nada vem de você. Eu não sei aonde o homem colocou que ele tem alguma coisa para dar para Deus. Você não pode dar nada para Deus. Para convencer você do pecado, o Espírito Santo precisou de agir. Para gerar fé no seu coração, a palavra precisou chegar até você. E é essa palavra que mantém a chama da sua fé ligada em Jesus Cristo. Eu entendo que não há nenhum ato, não há nem nada que eu possa fazer, nenhuma obra por mim mesmo que eu possa fazer que me dá direito a receber a salvação em Jesus Cristo. Isso é uma dádiva de Deus. É um favor imerecido, por isso se chama graça. Nenhum homem poderá chegar diante de Deus dizendo que fez alguma coisa para estar lá. Você não fez nada. Jesus fez por você. O preço foi pago por Jesus Cristo e por meio dele somente. Ninguém, nenhum homem na Bíblia teve esse poder além de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos tributar ao Senhor Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E aqui é apenas um exemplo daquele homem que valorizou as coisas espirituais que foi Jacó. Ele entendeu o valor das coisas de Deus. E Esaú simplesmente desprezou em seu coração. E muitos têm desprezado a Jesus Cristo em seu coração. Muitos têm desprezado a palavra de Deus em seu coração. Como essas pessoas podem um dia estar no céu com Jesus, se elas não valorizam? Quem não valoriza as coisas de Deus é porque não obedece. Esaú desprezou a palavra de Deus porque ele não obedecia. Então aqui não tem coitadinho não. Por mais que ele pudesse se humilhar, chorar, fazer uma cena diante do seu pai para que o pai pudesse o abençoar, o pai disse: não há duas bênçãos, há somente uma, e Jacó já a recebeu. Chorou quando se deu conta da riqueza que era aquela bênção, mas já era tarde. É o caso de muitas pessoas que se divorciam sem motivo algum,
Quando elas se dão conta da besteira que fizeram, os anos vai passando e se dão conta da besteira que fizeram, se arrependem, mas já é muito tarde. Irmãos, valorize esse tempo que você pode ouvir essas mensagens de Deus. Valorize o tempo que você pode ouvir a palavra. Valorize a Bíblia que você tem na sua casa. Valorize as coisas espirituais. Porque todos aqueles que desprezam as coisas de Deus perderão. Perderão. Chegará o dia que as pessoas desejarão a palavra e não a terão. Chegará o dia que elas vão almejar ouvir um versículo que seja e não a terão. Valorize as coisas de Deus. Valorize as coisas de Deus. Valorize as coisas de Deus. Deus, Ele tem interesse em mudar a sua vida por completo, mas não pense que o objetivo é dinheiro. Quem foca em dinheiro é o mais miserável de todos os homens. O que Deus tem para você está acima, muito acima disso. Se o seu relacionamento consistir em dinheiro, você morrerá miserável. Deus não se relaciona com ninguém por dinheiro. Deus se relaciona conosco por amor. Deus se relaciona conosco por amor. E tem muitas pessoas que não querem entender. Porque qualquer um sabe que o que Deus valoriza é o nosso relacionamento com Ele todos os dias. Eu invisto parte do meu tempo em trazer mensagens, podcasts, reflexões, porque eu entendo que a nossa vida ela tem que ser canalizada para fazer a vontade do Senhor, e mesmo assim eu penso que ainda é pouco, é de praticamente nada o que eu faço. Eu me sinto um privilegiado em compartilhar as mensagens de Deus, em poder meditar num texto, fazer um estudo. Eu entendo que as coisas de Deus são muito preciosas e merecem a maior e a melhor parte do meu tempo. Tem pessoas que ficam preocupadas com coisas desta vida, se preocupam e se cercam de tantas coisas, achando que isso vai preenchê-las. E não vai. Você não consegue ser pleno fora de Deus. Você não consegue ser pleno fora da palavra. Você não consegue ser pleno se você não buscar a face de Deus na sua vida. Esaú desprezou a bênção, mas Jacó valorizou.
E hoje não é diferente. Quem valoriza a palavra de Deus é honrado, é escolhido para as melhores e mais nobres missões, enquanto outros são esquecidos. Eu prefiro ser lembrado por Deus do que ser lembrado por homens. Eu prefiro ser esquecido por homens do que ser esquecido por Deus. Então, para mim, a palavra de Deus tem muito valor. Não meço esforço para adquirir materiais de estudos a respeito da Bíblia Sagrada, porque é isso que eu dou valor. É isso que eu prezo. E por mais que eu tenha meus defeitos, minhas falhas, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai me separar de Deus. Nada. E você tem que ter esse mesmo entendimento. Você tem que de fato valorizar as coisas de Deus. Porque Esaú foi aquele que desprezou e perdeu tudo. E muitos têm imitado a ele. Muitos têm trocado as coisas de Deus por prazeres nesta vida. Muitos têm perdido a sua oportunidade de caminhar com Jesus por colocar os olhos neste mundo, por priorizar este mundo caído. Não, meus irmãos, não seja assim. Não seja assim com você que ouve esse podcast. Valorize as mensagens que você acompanha aqui em nosso canal, as mensagens que Deus tem colocado para você assistir. Valorize a palavra de Deus, porque chegará dias que as pessoas que vão querer ouvir e não terão mais a oportunidade. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Essa mensagem foi mais de uma reflexão para você pensar acerca daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você tem valorizado? Você tem dado importância para aquilo que Deus tem feito na sua vida? Amém. Se você tem valorizado, glória a Deus. Mas se você não tem, corrija isso. Não banalize as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não podem ser compradas com dinheiro. Ela vale o sangue de Jesus derramado na cruz. Não tem preço. Amém? É pela graça. Glória a Deus que Jesus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Glória a Deus pela graça maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe esse podcast no seu coração. Compartilhe com seus amigos, com seus contatos. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E que você possa estar sempre nos acompanhando aqui no canal. Forte abraço.